campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, amigos do Grupo Espírita Francisco Xavier. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal aqui no YouTube, para que juntos possamos refletir a respeito de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo sobre o qual nós vamos refletir é o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. E o item é Desigualdade das riquezas, o número 8. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? Não o são por uma razão muito simples, por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente, que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente com o que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade. Que, admitido desse ela a cada um o necessário, já não haveria o aguilhão. Aguilhão aqui significa estímulo, que impele os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Admitido isso, pergunta-se: por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos? Ainda aí está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando-lhe o livre-arbítrio, quis ele que o homem chegasse, por experiência própria, a distinguir o bem do mal, e que a prática do primeiro resultasse de seus esforços e da sua vontade. Não deve o homem ser conduzido fatalmente ao bem nem ao mal, sem o que não mais fora senão instrumento passivo e irresponsável como os animais. A riqueza é um meio de o experimentar moralmente, mas, como ao mesmo tempo é poderoso meio de ação para o progresso, não quer Deus que ela permaneça longo tempo improdutiva, pelo que incessantemente a desloca. Cada um tem de possuí-la para se exercitar em utilizá-la e demonstrar que uso sabe fazer dela, sendo, no entanto, materialmente impossível que todos a possuam ao mesmo tempo, e acontecendo além disso, que se todos a possuíssem, ninguém trabalharia, com o que o melhoramento do planeta ficaria comprometido. Cada um a possui por sua vez. Assim, um que não a tem hoje, já a teve ou terá noutra existência. Outro que agora a tem, talvez não na tenha amanhã. Há ricos e pobres, porque, sendo Deus justo, como é, a cada um prescreve trabalhar a seu turno. A pobreza é para os que a sofrem a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para os outros a prova da caridade e da abnegação. Então, a gente entende que a riqueza, ela tem sim uma função,
de levar o progresso ao nosso planeta, levar a saúde, levar a educação, a descoberta de grandes trabalhos, de oportunidades para que o homem possa, através do trabalho, do suor do seu rosto, encontrar meios de prover a sua subsistência. Então, o trabalho, ele tem essa função, fazer com que a gente progrida, que a gente evolua. E para que a gente consiga, assim, entender, né, o que Jesus quer dizer, que não se deve servir a Deus e a Mamon, é importante que a gente veja a visão com a qual nós olhamos isso que ele está nos dizendo. Porque nós não podemos tomar a riqueza pelo mal que algumas pessoas fazem dela. Existem sim pessoas que concentram grandes fatias de riqueza e que fazem um uso que não é o melhor uso, porque nós somos aprendizes, nós estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo que tudo tem um sentido, tudo tem um significado. E a riqueza também. O significado da riqueza é o bem que ela pode espalhar para a humanidade aqui no nosso planeta. E muitas vezes nós nos equivocamos e achamos que a riqueza ela só traz o mal. E essa ideia, sim, ela é equivocada. A riqueza, ela é o bem que ela pode espalhar em termos de saúde, educação. E por que Deus, então, permite que alguém tenha a riqueza acumulada e não faça dela um bom uso? Porque nós estamos, como eu disse, nós estamos aprendendo. E o uso da riqueza também. Ele é aprendido, nós vamos aprendendo. Eventualmente, nós podemos nos equivocar, fazer um uso mais egoísta, né? Ter aquilo que nós chamamos de ganância. Mas é aprendizado. Com o tempo, nós vamos entendendo qual é o uso que Deus espera que nós façamos. Não, porque a riqueza, a prova da riqueza, vamos dizer assim, isso é passageiro na nossa vida. A riqueza, a pobreza, nós passamos por essas oportunidades e recolhemos os aprendizados. A nossa vida não é nós chegarmos à riqueza ou chegarmos à pobreza, vivenciar a pobreza. As nossas existências, elas passam eventualmente por essas polaridades. Não é, ninguém nasceu porque vai ter que ser rico ou vai ter que ser pobre. Não, são experiências que nós vamos passando e que nós vamos recolhendo. Nós vamos recolhendo ao longo ao longo das encarnações que virão. Porque, como diz o Evangelho, quem, por exemplo, hoje não tem nada, numa próxima pode vir tendo a riqueza e é aprendizado. Assim como é agora estar vivendo na questão da escassez, numa próxima oportunidade, viremos com a possibilidade de ter mais, mas sempre em aprendizado. Quer dizer, são experiências pelas quais nós passamos e através dessas experiências nós desenvolvemos o nosso livre-arbítrio. Nós sabemos que livre-arbítrio é a possibilidade da escolha. Eu escolho isto ou eu escolho aquilo. E que escolher isto ou escolher aquilo traz uma consequência. Se a consequência é boa, muito bem, vida segue. Se a escolha não é
a melhor escolha, nos traz prejuízo ao nosso próximo, nós precisaremos sim rever esta posição. Então, por isso que diz aqui que ninguém é fadado ser bom, né, ou ser mal. Nós vamos aprendendo através das escolhas qual é o que é melhor para nós. Que tipo de ação? Se é ação no bem, se é ação no negativo. E, consequentemente, nós vamos arcar com as consequências. E nós temos que sempre analisar que Deus, ele não nos pune. O que acontece? Que existem sim as leis que estão gravadas, né? As leis de Deus, que estão gravadas na nossa consciência, e estas leis é que nos acionam. Essas leis, claro, são as leis que Deus criou para reger o universo, reger, né, as vidas das criaturas. Então, estas leis, elas nos acionam quando nós precisamos rever aquilo que nós obramos, aquilo que nós fizemos de uma maneira equivocada. O fato de Deus não bater na nossa porta e dizer, olha, isso aqui está errado, isso aqui, né, não quer dizer que ele não tome parte no conserto que nós precisamos fazer das coisas equivocadas. Como que Deus toma parte? Através das suas leis que estão na nossa consciência. É assim que Deus cuida de nós. É assim que Deus cuida de nós, através das suas leis. Então, nós podemos sim ter a certeza da bondade, da justiça, do amor de Deus por todos nós. Deus não nos pune, Deus não é um Deus punitivo, Deus é amor, sim. Nós precisamos ter essa consciência e não temer quando nós nos equivocarmos de agirmos no sentido de corrigir. Essa correção é nossa. Ninguém vai corrigir aquilo que a gente fizer. No caso, nós estamos tratando aqui do mau uso da riqueza, né? Quem vai ter que corrigir isso somos nós. Se não na presente encarnação, numa próxima. Mas sempre com a oportunidade que é dada por Deus. Como eu disse, Deus é amor. Ele nos ama. Ele não quer, em momento algum, o fim do pecador. A gente está acostumado a ouvir essa expressão, mas a gente não coloca muitas vezes sentido. Ele quer que nós trabalhemos para extinguir o pecado, o equívoco, o erro do nosso coração. E que assim nós possamos agir com mais liberdade, com mais amor, amor a nós mesmos, amor ao próximo. Porque quando nós começamos a aprender a ter ações mais amorosas em relação ao próximo, nós estamos amando a Deus. E isso é muito importante para nós, a gente saber que nós amamos a Deus através do amor que nós dedicarmos ao nosso próximo. É essa triangulação. Nós vamos ao nosso próximo e do nosso próximo nós vamos a Deus, através do amor que nós tivermos em relação a Ele. E nós vamos fazer aquilo que nós tivermos condições, onde nós estamos, como nós estamos, com o que nós tivermos. Porque a riqueza é aquilo que cada um tem. A palavra, o olhar, muitas vezes o silêncio. O silêncio, sim, em determinadas ocasiões, quando a palavra pode ferir, quando a palavra pode desorientar, quando às vezes o outro não quer escutar, mas o silêncio, com uma prece, isso é uma riqueza que todos nós temos no nosso coração. Meus irmãos, é chegado o momento das
Preces e irradiações. Preces e irradiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade, despede-nos na tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site